Bom, pessoal, voltamos aqui com o nosso curso de prisão preventiva. Falamos sobre o conceito de prisão preventiva no episódio anterior. Falamos sobre o conflito da prisão preventiva com a presunção de inocência e falamos da necessidade que o Poder Judiciário tem de aplicar de forma tranquila, né, e com parcimônia a prisão preventiva em razão desse conflito dela com a presunção de inocência. E fixamos que, para que haja verificação se o Poder Judiciário está ou não aplicando a prisão preventiva de maneira serena, nós temos que observar se os princípios da prisão preventiva estão sendo observados. E aqui nós vamos ver o primeiro princípio da prisão preventiva, que é o princípio da jurisdicionalidade. Olha aqui, princípio da jurisdicionalidade. O que é esse princípio? Esse princípio é a norma que diz que ao Poder Judiciário que cabe a decretação da prisão preventiva. É um dado básico, é um dado elementar, mas cabe a nós, né, como proposta de curso de prisão preventiva, dizer isso aqui para vocês. Cabe ao Poder Judiciário a decretação da prisão preventiva. Né? É um juiz quem vai fazer essa decretação mediante provocação. Né? Nós temos essa informação lá no artigo 5º, né, inciso 61 da Constituição Federal, que diz assim, ó, ninguém será preso, senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada de, aí aqui que eu peço a atenção, autoridade judiciária. Não vou nem ler o resto, porque o que interessa para mim aqui é que você visualize no artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal, que diz que a prisão ela deve acontecer por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, ou seja, por um juiz, por uma juíza, né, por um desembargador, por um ministro. E o artigo 283 do Código de Processo Penal, ele desenvolve essa ideia, né, também usando o termo autoridade judiciária. Vamos lá. Ninguém poderá ser preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Aqui eu paro também a leitura, porque é isso que eu quero que vocês visualizem. Esses dois dispositivos, tanto um constitucional quanto o outro infraconstitucional no Código de Processo Penal, dizendo que cabe à autoridade judiciária fazer a decretação da prisão preventiva. Né? Por que cabe ao Poder Judiciário? Porque a prisão preventiva é uma medida extremamente gravosa, é uma medida que restringe direito fundamental, que é o direito de ir e vir. Então, a prisão preventiva é uma situação que está submetida à cláusula de reserva de jurisdição, ou seja, é um juiz que vai decidir se essa prisão preventiva será ou não decretada. Então, por isso que a prisão preventiva ela tem esse princípio da jurisdicionalidade. Não tem prisão preventiva determinada por juiz, por promotor, por nenhum tipo de pessoa diferente de uma pessoa, de um juiz, de uma juíza, de um ministro, de um desembargador, que integre de fato e efetivamente, certo? O Poder Judiciário, tá bom? Seguindo, né, no nosso estudo, vimos que a decretação da prisão preventiva tem que ser feita por um membro do Poder Judiciário. Só que assim, o membro do Poder Judiciário pode decretar a prisão preventiva de qualquer forma? De jeito nenhum. E aqui eu chego no princípio da fundamentação. Tudo bem, a decretação da prisão preventiva tem que acontecer por um membro do Poder Judiciário. Todavia, entretanto, ele não faz da forma que ele quer. Ele tem que fazer essa decretação de uma maneira fundamentada. Daí o princípio da fundamentação, que é a norma que diz que não basta que haja um membro do Poder Judiciário decretando a prisão preventiva. É preciso que esse demonstre o caminho fático, probatório e jurídico que percorreu para concluir pela necessidade dessa medida, ou seja, da prisão preventiva. Então nós precisamos que o juiz fundamente, que ele mostre, né, um caminho lógico, um caminho fático, probatório e jurídico que justifique a decretação da prisão preventiva. Então não basta ser juiz, né, em que pese alguns juízes parece
parecem, né, que entendem que basta eles serem juízes para decretar prisão preventiva, né, porque decreta de qualquer jeito, mas não. O princípio da fundamentação, ele diz que o juiz tem que demonstrar o porquê, o caminho lógico, mental que ele seguiu, quais os fatos sobre os quais ele está fundamentando a decretação da prisão preventiva, quais as provas desses fatos que ele está fundamentando a prisão preventiva, correto? Então não se decreta prisão preventiva de qualquer forma. E aqui eu vou repetir, né, o artigo 5º 61 e o artigo 283 do Código de Processo Penal, mais partes diferentes para você se ligar que esse princípio da fundamentação ele existe, meu amigo. Vamos lá, ó. Artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e, aí aqui eu quero a sua atenção, e fundamentada de autoridade judiciária competente. Então, a decisão que vem do juiz, ela deve vir fundamentada, e fundamentar é demonstrar o raciocínio lógico, é demonstrar os fatos, demonstrar as provas dos fatos e demonstrar o fundamento jurídico da decretação. Da mesma forma, vem o artigo 283 do Código do Processo Penal e diz assim: ninguém pode ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada. Então, tanto a Constituição Federal como o Código de Processo Penal exigem a fundamentação por parte do juiz para que ele possa estar aí, né, decretando a prisão preventiva. E aqui vem o dispositivo mais famoso da questão da fundamentação, que é o artigo 93, inciso 9º, né, da Constituição Federal, que diz assim, ó, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sobre pena de nulidade. Então veja como nós temos dispositivos que apontam para a fundamentação. E a fundamentação, pessoal, aqui, principalmente no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, é direito fundamental do cidadão. Todas as decisões judiciais elas devem vir fundamentadas. É um direito fundamental nosso, de quando o Poder Judiciário emite uma decisão, nós possamos entender por que ele decidiu daquela forma, quais são os fatos, quais são as provas. Não é só o juiz decretar e tá tudo tranquilo, não é assim que funciona. Então nós temos que ter a fundamentação. Então o princípio da fundamentação, galera, muito forte dentro do assunto prisão preventiva. Na verdade, a falta de fundamentação na prisão preventiva é o tema mais recorrente nos tribunais superiores, em vias de habeas corpus. Chove habeas corpus no STJ, no STF, em razão de falta de fundamentação de prisão preventiva, principalmente em juízes de primeiro grau e também em relação às cortes estaduais. Então, a fundamentação, você tem que ficar atentíssimo, você tem que ficar extremamente ligado, porque na fundamentação você pode aí estar conseguindo a liberdade do seu cliente por conta de o juiz não ter fundamentado a contento, tá? Bom, precisa fundamentar, ficou muito claro, eu acredito. Vimos os dispositivos legais, constitucionais. Agora uma pergunta, o que deve estar presente na decisão de decretação da prisão preventiva para que ela seja considerada fundamentada? O que tem que vir, né, nessa decisão para que eu possa olhar para ela... Desculpa, para que eu possa olhar para ela e dizer, ela está fundamentada. Vamos lá, ó. Nos termos do artigo 312, parágrafo 2º e artigo 315, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, na fundamentação, o juiz deve expor fatos, que fundamentem a existência do não é perito aqui, eu errei a grafia, do perigo que torna viável a prisão do imputado. Então, o que deve inicialmente estar na fundamentação do juiz que decreta a prisão preventiva? Fatos. Tem que ter fato. Tem que ter acontecido alguma coisa que está relatada nos autos do processo, nos autos do inquérito, que façam com que o juiz tenha razão em decretar a prisão preventiva. Preciso de fatos, preciso de coisas que aconteceram de verdade. Não pode a decretação da prisão preventiva estar fundamentada em exercício de futurologia do juiz. Não pode o juiz começar a prever o futuro, não pode o juiz, por sentimentos internos, decretar a prisão preventiva. Eu preciso de fatos.
Eu preciso de fatos. E nós vamos ler aqui os 2 dispositivos citados para você ver que realmente eu preciso de fatos. E por conta de eu precisar de fatos, pessoal, eu chego ao princípio da concretude. E antes de entrar no princípio da concretude, que se relaciona à necessidade de fato para decretar prisão preventiva, eu digo que tanto o princípio da fundamentação, que nós estudamos agora há pouco, agora estamos entrando no princípio da concretude, eles funcionam como subprincípios do princípio da jurisdicionalidade. Você pode ver aqui, ó, vou até indicar aqui com o mouse, ó, princípio da jurisdicionalidade exige que um juiz, né, faça a decretação da prisão preventiva, um juiz, um desembargador ou um ministro. Como subprincípio dessa jurisdicionalidade, pede-se a fundamentação, o princípio da fundamentação, ou seja, esse juiz, esse desembargador, esse ministro que vai decretar a prisão preventiva, ele tem que fundamentar, ele tem que dizer por que ele está decretando essa prisão preventiva, né? E dentro dessa fundamentação, como subprincípio da fundamentação, vem o princípio da concretude, que é o que nós vamos estudar agora. Então, dito isso, continuemos. Veja lá o artigo 312, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, o que ele diz, ó. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada, aqui mais uma vez vindo lá o princípio da fundamentação, e ela deve ser motivada e fundamentada em quê? Em receio de perigo e existência concreta de fatos. Olha lá, existência concreta de fatos. Quando ele fala existência concreta, veja que até chove no molhado. Por quê? Porque se existe é concreto, se é concreto existe. Mas ele usa essa repetição, existência concreta de fato, para falar, eu preciso de coisas que realmente aconteceram, eu preciso de coisas que realmente estão no mundo da realidade para que eu possa decretar uma prisão preventiva, né? Agora vamos lá no artigo 315, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos. Olha, mais uma vez, né, a gente vendo se manifestar essa necessidade de que o juiz, na fundamentação, ele venha apontar de maneira concreta a existência de fatos que o levem a entender que aquela pessoa, né, aquele cidadão, ele é perigoso solto. Ele significa certo tipo de perigo. Então veja que há uma necessidade legal de fatos concretos, o que, né, manifesta o princípio da concretude, tá certo? Então, muita atenção nessa questão da fundamentação, da concretude, beleza? Vamos ficar atentos, ó. Perceba, portanto, que o juiz não é dado decretar prisão preventiva com base em suposições, projeções, exercícios de futurologia. E nós escrevemos isso aqui porque assim, galera, quando tem placa tem história. Então, se eu escrevi aqui, é porque tem história. É muito comum, infelizmente, juízes decretarem prisão preventiva fazendo exercício de futurologia. Um exemplo. O juiz acha que a pessoa vai voltar a delinquir. Mas ele só acha. Não tem nem... A pessoa, tipo, a primária, a pessoa nunca passou numa delegacia na vida, calhou dela cometer um crime ali, enfim. Ela não tem nenhum fato na vida dela que aponte pra que agora ela vai começar a ser um criminoso contumaz. Aí o juiz prende preventivamente, né? Ah, porque ela cometeu o crime agora, então ela vai cometer depois. Pera, mas o que tem nos autos que fale tanto que ela vai cometer depois? Ela tem uma vida contumaz de criminalidade? Ela pertence a uma organização criminosa? Ela pertence a uma facção criminosa? Não. Então não tem que prender preventivamente, porque eu não tenho fato concreto. Eu só tenho o que o juiz acha que vai acontecer, né? Então tem que ter fatos, e fatos concretos, não fatos imaginados na cabeça do juiz, que expressem perigo e justifiquem a adoção da prisão preventiva, pessoal. E ó, vamos ver aqui um habeas corpus, certo? Um recurso em habeas corpus, melhor dizendo, ao Superior Tribunal de Justiça, onde nós podemos ver a concretização dessa teoria aqui que nós estudamos. É o recurso em habeas corpus 156.000, né? 103 de Minas Gerais. Ele é de 2021, então ele é atual. Ele teve como relator o ministro Sebastião Reis Júnior. Vamos ver o que tem nessa decisão de legal pra gente fixar isso aqui que a gente está estudando, ó. Vamos lá. O recurso merece provimento. Vamos lá aqui, ó.
o recurso merece provimento, presente o constrangimento ilegal, conforme demonstrei ao deferir a liminar. Com efeito, de acordo com a jurisprudência dessa corte, a prisão cautelar, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isso é, em elementos vinculados à realidade, e não em meras suposições ou conjecturas. Assim, a custódia cautelar não pode ser imposta com base essencialmente na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao magistrado vincular seu decisão a fatos reais de cautelaridade, o que não ocorreu na espécie com relação ao recorrente, conforme se verifica da decisão tal. Então veja aqui, ó, o Superior Tribunal de Justiça aplicando bonito esse entendimento que nós estudamos agora, pessoal. Então, é princípio, meu amigo, fundamentação, né? Princípio da jurisdicionalidade, mas com fundamentação, com concretude. E veja aqui que os advogados que atuaram nesse recurso em habeas corpus conseguiram a liberdade do cliente dele, porque eles alegaram que a prisão preventiva não estava baseada em fatos concretos e o ministro acatou a tese e, obviamente, a defesa conseguiu soltar aí o seu cliente. Então veja, pessoal, que é real, tá? É real. Bom, vamos quebrar essa aula aqui agora, porque nós vamos falar de um assunto muito importante daqui a pouco. Forte abraço.